Olá, estamos de volta para o nosso bloco, nosso último bloco aí. E nós ficamos assim de dar umas dicas bem quentes para vocês, tá certo? E que a gente aposta, na verdade, que a banca examinadora deve explorar esse conteúdo, que nós vamos dar essa dica aqui. Olha, a gente tem que começar vendo o seguinte. Você tem que observar, na verdade, que o processo de colonização do Brasil está justamente aqui no Nordeste. E eu diria, em particular, aqui em Pernambuco. Então, o que o aluno deve procurar nesse finalzinho de mês, até a prova, se não me falha a memória, a prova é dia 29, né? Pois muito bem, vejam. Dê uma olhadazinha. Dê uma olhada, pelo amor de Deus. Eu sei que você tem muita coisa para estudar, claro. Por isso que nós estamos dando essa dicasinha, que é justamente uma forma de você fazer um resumo. Se não tirar 10, porque a nossa proposta é que você tire 10. Mas se você não tirar 10, a gente tem certeza que mais de 50% dessa prova você vai acertar. Ok? Então, essa dica é muito forte para que você não perca muito tempo. Porque tempo, na verdade, passa a ser, na verdade, para a gente ouro agora. Então, você vai dar uma olhadinha, por exemplo, na questão açucareira, a implantação da empresa açucareira, a sociedade açucareira, toda a estrutura açucareira que é montada aqui, que nós falamos aqui para vocês. O plantation, né, latifúndio, monocultura, tá certo? Produção voltada para o mercado externo, o escravismo, por que o negro e não o índio, estão entendendo? Aquela discussão toda acerca da utilização do negro como mão de obra básica. Então isso aí você não pode esquecer. Porém, é interessante que você não pode jamais falar de açúcar se não falar de holandeses. É óbvio, a implantação da empresa agrícola açucareira aqui, na verdade, tem, na verdade, o apoio, sobretudo o apoio financeiro da Holanda, das chamadas Províncias Unidas, os Flamengos. Então você não pode esquecer, você não pode dissociar nunca empresa agrícola açucareira com a presença holandesa aqui. Primeiro porque o investimento foi holandês, o transporte é holandês, o refino, a distribuição do açúcar na Europa é holandês, tá entendendo? Está justamente nessa burguesia comercial flamenga e, obviamente, o lucro, né, auferido por esse açúcar vai ficar nas mãos dos holandeses, claro. E aí, de repente, com a União Ibérica, certo? Os holandeses perdem o controle sobre o nosso parque produtor açucareiro. Controle não, me perdoe, perde o acesso ao nosso parque produtor açucareiro e é óbvio que essa burguesia comercial financeira holandesa vai invadir para conquistar o parque produtor açucareiro, né? Através de uma empresa que fora constituída justamente para isso, que é a Companhia das Índias Ocidentais, né? E aí você tem a presença da grande figura de Maurício de Nassau aqui, né? É onde você consegue observar que Maurício de Nassau, como administrador, né, do Brasil holandês, ele vai dar empréstimos para recuperar a produção açucareira, claro, né? Nos anos da invasão, a produção cai. Então, Maurício Nassau precisava recuperar. Então, vai emprestar dinheiro. Maurício Nassau vai, para evitar um choque com a aristocracia rural e atrair capital de judeus, Maurício Nassau, claro, vai dar liberdade religiosa. Vai ampliar o Recife, né? Tirando o Recife dali, do Cais do Porto, e trazendo o Recife para a ilha de Antônio Vaz, hoje a ilha de Santo Antônio, tá certo? Quando ele constrói a ponte que hoje recebe seu nome, Ponte Maurício Nassau, ligando o Recife, a ilha de Santo Antônio, tá certo? Né? Vai construir palácios também, né? Como foi o caso do Palácio das Torres, que ficava ali no Campo das Princesas, né? O famoso Palácio de Nova Friburgo, hoje, e depois conhecido como Palácio das Torres, por conta das torres que tinha, duas grandes torres, nós já falamos aí. Tá certo? Então você não pode jamais, 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 jamais esquecer, tá certo? Dissociar, aliás, da empresa agrícola açucareira dos holandeses, tá certo? E aí você vai ter que entender depois todo o processo de expulsão holandês. Dê uma olhadinha nisso aí, é coisa rápida. Então, por favor, é quase certeza que cai uma questão envolvendo açúcar, mão de obra negra, lógico, tá certo? E holandeses. Não pode esquecer esse conteúdozinho aí, né? Ok? Outra coisa que é interessante que note, que eu acho que é uma inovação, é justamente a questão da Guerra dos Bárbaros. É uma inovação. Eu cheguei até a parabenizar a banca, né? Quando no edital apresenta o conteúdo da Guerra dos Bárbaros. E a Guerra dos Bárbaros é muito fácil de você entender, rapaz. Se eu tivesse que fazer aqui num mapazinho, vejam.
Obviamente, o aluno não pode esquecer nunca isso aí. Vamos fazer de conta que você está vendo o Brasil. Ora, você sabe que a colonização aqui deu-se na questão litorânea, zona da mata. Não é isto? Eu cheguei até a dizer que a colonização tem um sentido verticalizado, porque as condições ecológicas para a cana você tem aqui no litoral, zona da mata, né? Certo? Inclusive o Frei Vicente do Salvador chegou a dizer que os portugueses assemelhavam-se a caranguejos porque viviam arranhando aqui o litoral, ó. Acontece que no século XVII, veja, no século XVII, na segunda metade do século XVII, você vai começar a perceber uma penetração para o interior, certo? Aqui no Nordeste, essa penetração para o interior, né, vai levar justamente, né, a penetração com o gado. E óbvio, você vai ter que entender que nesse processo de penetração para o interior, vai chocar-se o colonizador com o índio que está lá no interior. Parte desses índios já tinham perdido suas terras aqui no litoral, com a implantação da empresa açucareira, tá certo? E aí, então, porque esses índios do litoral, eles são notadamente os índios tupis, né? Aqueles do interior, que eram chamados índios de língua travada, né? Você tem tapuias, tá certo? Você tem os paiacus, né? Você tem lá os canidés e vai por aí afora. Então você tem uma série de índios, de grupos indígenas, de tribos no interior. E interessante, veja bem, ó, a chamada Guerra dos Bárbaros, a expressão bárbaros, é porque o colonizador se dizia civilizado, rapaz. E quando observava o nativo, dizia que o nativo era um bárbaro. Não era civilizado, era bárbaro. Vivia ainda o estágio da barbárie. Né? Inclusive, a gente sabe que muitos cronistas, né, teciam esses índios como canibais, né? Só que eu já disse a vocês, não era meramente canibalismo, o que você tinha ali era o antropofagismo, né? Porque entra aí a questão mística, quando um índio devorava o braço, tá certo, de alguém, estava devorando o braço de um grande guerreiro, era para adquirir os dotes desse grande guerreiro. Então, isso não é canibalismo, isso aí a gente sabe que é antropofagismo. Quando você estuda antropologia, sociologia, aí você sabe que isso aí a gente observa como antropofagia. Mas, veja bem, era necessário combater, por assim dizer, esses bárbaros. E a guerra que será desencadeada contra os mesmos, por assim dizer, era uma guerra justa. Por isso que a gente, quando fala da guerra dos bárbaros, para o colonizador, era uma guerra justa, porque o colonizador estava assim combatendo os bárbaros. E para combater esses bárbaros, a gente sabe perfeitamente que o colonizador chega ao ponto de contratar bandeiras, são bandeiras sertanistas, tá certo? O objetivo era matar, certo? Esses índios, destruir esses aldeamentos, e quem escapasse, quem na verdade não morresse naquelas atitudes, né, de atrocidades, quem não morresse era aprisionado e escravizado. Então, a ideia da Guerra dos Bárbaros tem que ser discutida nesse aspecto, porque você tem que entender que o índio não era o hostil. O hostil, na verdade, é o colonizador. Porém, você vê a visão como é interessante. Hoje você sabe perfeitamente que o hostil é o colonizador. Por que o hostil é o colonizador? Porque vem tomar a terra do índio, vai querer escravizar o índio, vai matar o índio, tá certo? E depois ainda chama esse índio de bárbaro. Ainda chama esse índio de hostil. Pelo amor de Deus. O hostil, na verdade, aí é o colonizador. Mas, para tomar-lhe a terra e escravizar o que sobrou, tá certo? Na verdade, vai desencadear uma guerra, entre aspas, uma guerra justa, ao ponto de contratar bandeiras sertanistas para destruir esses aldeamentos indígenas. Quem sobrou dessa mortandade toda é escravizado. Então, quando você falar da Guerra dos Bárbaros, tá certo? Você tem, na verdade, o que o colonizador chamava de guerra justa, ok? Então, por favor, é justamente essa penetração para o interior, notadamente com o gado. Mais uma vez, vai hostilizar o índio. Porque o índio já foi hostilizado aqui no litoral, para a implantação da empresa agrícola açucareira, certo? Para a colonização no interior, vai mais uma vez hostilizar o índio. E vai chamá-lo de bárbaro,
vai chamá-lo de hostil, tá certo? Vai chamar de índio rebelde ou coisa parecida. Então, essa é a famosa Guerra dos Bárbaros, que é uma inovação aí no programa, ok? Então, por favor, não esqueçam disso. E aqui em Pernambuco tem ainda o episódio dos paiacus, né? Os índios paiacus eram praticamente já civilizados, rapaz. E foram traídos e chacinados friamente. Então você tem aí a Guerra dos Bárbaros. Procure dar uma observada. É um pouco difícil encontrar nos livros por aí a Guerra dos Bárbaros, mas é interessante. A Guerra dos Bárbaros. Depois, uma outra coisa que eu chamei a atenção para vocês foi a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana de 1817. É claro que, veja, a gente não pode desprezar as outras revoluções que formam, na verdade, o espírito, né, pernambucano, ao ponto de Pernambuco ser chamado de o Leão do Norte. E eu dizia e volto a repetir, Pernambuco foi o maior centro insurgente da história do Brasil, o maior centro revolucionário da história do Brasil. Então você tem, na verdade, você tem a própria insurreição pernambucana, você tem a Guerra dos Mascates, você tem a Revolução Pernambucana de 1817, você tem a chamada Confederação do Equador e você tem a Revolução Praeira. É interessante que esses movimentos que eu citei, eles estão no edital. Pode observar, estão no edital. Desses que estão no edital, aí eu chamei a atenção, apesar de termos discutido aqui todos eles, né? A Guerra dos Mascates, a Revolução Pernambucana 17, a Confederação do Equador com o padre Carmelita, né? O Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, o famoso Frei Caneca. E ainda a Revolução Praeira, tá certo? Onde os revolucionários praeiros, né? Ali na Rua da Praia, tinha o seu quartel-general, que era o jornal Diário Novo, certo? E os praeiros apresentaram assim um manifesto ao mundo. Você não pode esquecer que a Revolução Praeira é um reflexo do que está acontecendo na Europa, porque lá na Europa, 1848, vivia-se a Primavera dos Povos, né? Vivia-se na realidade o chamado socialismo utópico, tá vendo? Então isso reflete aqui, na verdade, socialismo utópico, a Primavera dos Povos, reflete aqui justamente no movimento conhecido como Revolução Praeira, né? Onde o grande escritor, né, Amaro Quintas, escreve uma obra interessantíssima, né? O sentido social da praeira. Então, por favor, vejam bem aqui, ó, são os movimentos. Mas desses movimentos, né, Guerra dos Mascates, Revolução Pernambucana 17, Confederação do Equador e Revolução Praeira, nós chamamos a atenção para a Revolução Pernambucana de 1817, até porque no próximo ano nós vamos ter o bicentenário da Revolução Pernambucana de 17. E a gente sabe que o governo Paulo Câmara, na verdade, já organizou uma comissão para tratar justamente desse movimento. Então, por favor, vejam bem, para tratar justamente das comemorações desse movimento, que seria o bicentenário da Revolução Pernambucana de 17, onde você observa a bandeira de Pernambuco, que você vai usar aqui no seu ombrinho aqui, ó, no seu braço. Na verdade, a bandeira de Pernambuco, ela é a bandeira da Revolução Pernambucana de 17, com pequenas alterações. Nesse movimento de 17, você não pode esquecer que as ideias liberais, elas entram no Brasil de forma clandestina. De forma clandestina, através de sociedades secretas, como, por exemplo, a loja maçônica Areópago de Itambé, como, por exemplo, o seminário de Olinda, certo? Onde você vai ter a participação de muitos padres, chamados padres liberais, padres iluministas, padres revolucionários. Então, veja bem, é um movimento significativo, 17, é muito significativo. É tão significativo que a gente chega ao ponto de mostrar para o aluno que os revolucionários assumiram o poder por cerca de 75 dias, tá vendo? Então veja como o movimento é interessante. Mandaram comissões para outras províncias, a fim de receberem apoio para a nova república que fora proclamada, né, em 1817. Mandaram comissões para outros países, também a fim de obterem apoio para esse movimento, o reconhecimento, sobretudo o reconhecimento da Inglaterra, né? Então vejam bem, crianças, aí você tem, na verdade, um movimento interessantíssimo na história de Pernambuco,
a Revolução Pernambucana de 1817. Então, por favor, dê uma olhadinha nessa revolução com bastante carinho. Foi claro? É quase questão certa essa questão 17. Mas, claro, da banca examinadora a gente espera tudo, né? Lógico, né? Inclusive nada. Mas veja bem, ó, você tem aí a Revolução 17, não esquecendo uma revoluçãozinha anterior, que é a Guerra dos Mascates, que é um probleminha aqui entre Recife e Olinda, ou seja, a aristocracia rural, que eram os homens bons, versus os comerciantes, né? Localizados em Recife, apelidados de mascates, ok? Não só mascates, mas eles recebiam vários apelidos, tá bem? Então, esses movimentos em Pernambuco, se você não tiver tempo para estudar todos eles, né? Guerra dos Mascates, Insurreição Pernambucana, Guerra dos Mascates, Revolução Pernambucana de 1817, Confederação do Equador, Revolução Praieira, mas se você não tiver tempo, pelo menos, dê uma olhada, tá certo? No seu momento de folga. Eu sei que a vida é corrida e tal, mas pega um momentozinho de folga, de manhã, quando você for fazer suas necessidades, uma coisa ou outra, leva um livrozinho, dá uma olhadinha nessa Revolução Pernambucana de 17, rapaz. Certo? Esqueça o WhatsApp, esqueça a novela, esqueça velho Chico, esqueça não sei o que mais, não sei o que mais. Seu foco agora é tornar-se um agente público, tornar-se um policial militar do estado de Pernambuco. Outra coisa que o aluno não deve esquecer, além da Revolução Pernambucana de 1817, seria justamente a questãozinha da abolição da escravidão. Aí você vai dizer, pô, Novaes, a abolição da escravidão? Sim, na abolição da escravidão, o que é que a gente pode destacar aqui? Você vai destacar, tá certo? A figura, ou as figuras do conselheiro João Alfredo, certo? Que é o conselheiro da princesa Isabel, né? João Alfredo, que é um parlamentar atuante desde a aprovação da Lei do Ventre Livre, em 1871, tá certo? E você vai ter que entender a figura, uma figura interessantíssima, rapaz. Uma figura interessantíssima, que é justamente Joaquim Nabuco. Aí você vai dizer, Joaquim Nabuco, é muito interessante a figura de Joaquim Nabuco em se tratando do processo abolicionista. Se você olhar direitinho, ele escreve a obra, né? O abolicionismo, ok? E ele vai atuar de forma tão interessante que ele chega a perder mandato parlamentar e tal. Até porque ele, na sua própria casa, ele montou uma organização, uma sociedade de amparo à questão do negro. Ele vai montar na sua própria residência uma sociedade que defendia justamente a questão abolicionista. Ele vai ser queimado politicamente por isso. Ok? Agora, o interessante, o que é de maior interesse, né, que o aluno deve saber de Joaquim Nabuco, é que ele não queria apenas a abolição. O projeto dele era amparar o ex-escravo. Que é isso que eu quero que você fique atento. Joaquim Nabuco não queria apenas a abolição. Ele queria, além da abolição, um amparo ao negro. E a gente sabe perfeitamente que a Lei Áurea, por exemplo, mais tarde assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea não trouxe nada que amparasse o ex-negro, o ex-escravo, me perdoe. Não trouxe nada. A lei só trazia o seguinte, dois artigos. Primeiro, está extinto o cativeiro negro no Brasil. Segundo, revoga-se as disposições em contrário. Então eu pergunto, foi que a Lei Áurea trouxe para amparar o ex-escravo? Nada. O negro deixou a senzala e foi para a favela. Essa que é a verdade. Mas Joaquim Nabuco, ele chegou a propor, certo, uma reforma agrária para dar terra aos negros libertos. Uma reforma agrária, tá certo? Para amparar aquela massa de ex-escravos. Então você vê a proposta de Joaquim Nabuco era interessante. Foi claro aí ou não? Então vejam, outra coisa que você tem que analisar aqui em Pernambuco, dentro do processo abolicionista, é o Clube do Cupim. O Clube do Cupim era uma sociedade secreta, tanto quanto outras sociedades que existiam, Asas da Liberdade e tal, papá. Mas aqui em Pernambuco você tem o Clube do Cupim, tá bem? Era uma sociedade secreta onde os membros tinham codinomes. Cada membro do Clube do Cupim tinha um codinome. E o codinome de cada um era o nome das províncias. Né? Então você tem um codinome que seria justamente, digamos,
Joaquim Nabuco, o codinome dele seria Paraíba. Estão entendendo? E assim vai, cada membro do Clube do Cupim tinha um codinome. E aí, às vezes, você fica perguntando, mas como é que funcionava o Clube do Cupim? O Clube do Cupim funcionava da seguinte forma, né? Eles compravam, muitas vezes, a alforria de determinados negros, compravam, certo? E quando não compravam a alforria de determinados negros, eles organizavam a fuga de determinados negros, até fuga em massa de negros. Mas fugiam para onde? Para o Ceará. Para o Ceará, sim, passava ali em Mossoró, de Mossoró ia embora para o Ceará. Mas por que para o Ceará? Porque o Ceará foi a primeira província a abolir a escravidão. Então, o Clube do Cupim organizava, na verdade, essa fuga de negros para o Ceará. Então, a proposta do Clube do Cupim era libertar negros. Ou comprando, através da alforria, certo? Ou conseguindo promover a fuga, e essa fuga dava-se notadamente para o Ceará. Então, não pode esquecer isso. A questão abolicionista, a figura de Joaquim Nabuco aqui, ok? Joaquim Nabuco depois vai fundar a Academia Brasileira de Letras, juntamente com outros escritores, tá certo? E depois, na República, ele vai ser ministro do Brasil lá nos Estados Unidos. Mas não foi a abolição que ele sonhava tanto, que era amparar o negro depois da abolição da escravidão. Outra coisa que o aluno não pode esquecer, na verdade, seria justamente o seguinte, olhe bem para mim. Espera aí, deixa eu colocar o aluno. Talvez essa dica seja interessante, veja. Por favor, olhe para mim. No início do Segundo Império, você tem uma família muito forte aqui em Pernambuco. É a família Rego Barros. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, porque eu vou falar do início do Segundo Império e vou falar início da República. No início do Segundo Império, você tem um Francisco. No início da República, você tem outro Francisco. Só que no início do Segundo Império, o Francisco é Francisco do Rego Barros, que é a família Rego Barros que apoiava a família Cavalcante no início do Segundo Império. Lembram-se que eu disse que no início do Segundo Império, a pouca produção açucareira que você tem aqui em Pernambuco era controlada pela família Cavalcante. Tem até a quadrinha, quem viver em Pernambuco há de estar enganado, ou há de ser Cavalcante ou há de ser Cavalgado, não é isto? Então, a família Rego Barros apoiava a família Cavalcante. Então, Francisco do Rego Barros volta da Europa, volta como engenheiro, tá certo? Formado em Paris, certo? Traz uma comitiva de engenheiros, né? Inclusive o engenheiro Vortier, que vai construir o Teatro de Santa Isabel, vai dar início à construção do Palácio do Campo das Princesas. Tá vendo? Rego Barros. Então, no início do Segundo Império, quem é o homem forte da política em Pernambuco? Francisco do Rego Barros. Construção da Ponte Pêncil da Caxangá, construção do Teatro Santa Isabel, construção do Palácio do Campo das Princesas, abertura de estradas para escoar a produção açucareira até o Cais do Porto, em Recife. Estão entendendo? Então, é a família Rego Barros. Então, Francisco do Rego Barros, tá certo? Apesar de todo esse desenvolvimento, esse modernismo, Palácio do Campo das Princesas, Santa Isabel e tal, pontes e tal, o governo dele é visto até como um governo de desvio de verbas. Governo corrupto, inclusive. Desonesto, por assim dizer. Mas veja bem, ó, esse é o Francisco do início do Segundo Império. Agora, depois da abolição da escravidão, tal, aí vem a proclamação da República. No início da República vai aparecer em Pernambuco outro Francisco. Rapaz, se o aluno botar isso na cabeça, ele não erra. Início do Segundo Império, um Francisco, do Rego Barros. Início da República, outro Francisco. Só que esse outro Francisco é Francisco Rosa e Silva. Ok? Francisco Rosa e Silva. Francisco Rosa e Silva chegou a ser vice-presidente da República. Foi vice-presidente da República, tá certo? Do presidente Campos Salles, né? E Francisco Rosa e Silva, ele mandava tanto aqui na política de Pernambuco que ele chegou a formar 4 governadores aqui no estado de Pernambuco. Foram estruturados por Francisco Rosa e Silva. Então não pode esquecer isso. Inclusive ele, quando ia para a Europa, ele passava aqui em Pernambuco, ficava no navio.
não desembarcava, ficava no navio. Entende isto? E os correligionários iam lá despachar com ele lá dentro do navio. Então, Rosa e Silva teve um problema aqui em Pernambuco que eu chamo a atenção, muito forte. Ele teve um problema com Delmiro Gouveia. E eu perguntava para vocês sabem onde foi o primeiro centro de compras que Recife conheceu? Por assim dizer, o primeiro shopping center que Recife conheceu? Foi, na verdade, o mercado comercial de Delmiro Gouveia, ali no Derby, o mercado do Derby. Ok? Que hoje é o quartel-general da PM. Pois Delmiro Gouveia teve problemas com o governo de Sigismundo aqui em Pernambuco, sai de Pernambuco, vai para o Rio de Janeiro, pedir apoio de Rosa e Rosa e Silva vai tratá-lo com desdém, e ele deu um pau de bengala, tá certo, em Rosa e Silva, no meio da rua. E diga-se passagem, Rosa e Silva era um homem forte de Pernambuco e era vice-presidente da República, e senador. E Delmiro Gouveia deu um pau. Quer dizer, veja que Delmiro Gouveia tem problemas seríssimos com Rosa e Silva. É início da República. Ok? Aí você vai perguntar, Novaes, me diz uma coisa, e esse poder de Rosa e Silva acaba quando? Acaba, na verdade, quando, nas eleições de 2010 para 2011, a nível nacional, venceu o general, tá certo? A famosa campanha civilista, Hermes da Fonseca, a nível nacional, bateu Rui Barbosa. E Hermes da Fonseca, o grande general Hermes da Fonseca, assume como presidente da República. E aí, então, vem para Pernambuco, tá certo? O general Emídio Dantas Barreto. Dantas Barreto vai bater de frente aqui com Rosa e Silva. Porque em 2010, Rosa e Silva, que quase não visitava Pernambuco, que quase não vinha a Pernambuco, Rosa e Silva em 2010 vai sair candidato a governador de Pernambuco. Aí Dantas Barreto sai candidato a governador. É pau, meu amigo. O sangue deu no meio da canela. Entendeu? Até porque a mídia da época era muito tendenciosa. Quem era a mídia poderosa? Era o Diário de Pernambuco. E o Diário de Pernambuco, sabe a quem pertencia? Pertencia a Rosa e Silva, rapaz. Rosa e Silva tinha comprado o Diário de Pernambuco. Então vejam, no pau mesmo, pau. Eu estou falando pau porque o sangue deu no meio da canela mesmo. Chegaram a, inclusive, tentar invadir o Palácio do Campo das Princesas, o Palácio do Governo. Na época, o governador, coitado, era, oh meu Deus, Estácio Coimbra, certo? Que era um aliado de Rosa e Silva e tal. Então, o que você vê nas ruas de Pernambuco em 2011, certo? É justamente rosistas versus dantistas. É pau. Mas Rosa e Silva termina perdendo as eleições para Dantas Barreto. Dantas Barreto assume, vai governar de 2011 até 2015. É quando vem Manuel Borba. Estão entendendo? E a urbanização do Recife está justamente nesse período aí, né? A urbanização do Recife, o processo de saneamento do Recife. Então, por favor, vejam bem aí. Isso aí o aluno tem que dar uma olhadinha com bastante carinho. Depois disso, você vai ter o interventor Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães era um homem de confiança de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas, na verdade, sobe ao poder em 30, que Getúlio Vargas vai governar ininterruptamente, de 30 a 45. Né? De 30 a 45 é o governo ininterrupto de Getúlio. Né? Aí veja bem, ó. Você vai observar justamente o seguinte, né? O homem de total fidelidade a Getúlio Vargas vai ser justamente quem? O interventor Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães vai perseguir. Olhe bem, Agamenon Magalhães enquanto interventor ditatorial. Porque em 37 Getúlio Vargas deu um golpe e implantou o Estado Novo, é a ditadura. Então vem para cá o interventor ditatorial Agamenon Magalhães. Então ele vai perseguir homossexuais, vai perseguir a cultura afro-brasileira, tá certo? Vai fazer uma campanha para acabar com os mucambos, acabar com tudo quanto é de mucambo, aquelas palafitas, acaba com tudo. Vamos criar vilas, tá certo? E essas vilas, na verdade, empurraria a população para as periferias. Isso deu problema, porque aquele pessoal que vivia nas palafitas e tal, alimentava-se daquilo ali.
Aqueles mucambos eram construídos, inclusive, próximo ao local de trabalho e tal. Quando a Agamenon Magalhães empurra esse pessoal para a periferia, criando as vilas, vila da lavadeira, vila da costureira, vila de não sei o que, vai dar problemas aqui. Mas a Agamenon Magalhães vai tentar acabar com os mucambos e as palafitas, né? A Agamenon Magalhães tem uma assessoria justamente de católicos fervorosos, né? Os congregados marianos, como a gente chama, eram até jovens recém-saídos das universidades, sobretudo da Universidade de Direito e tal, os congregados marianos. E o Agamenon Magalhães formava aqueles chamados sindicatos pelegos, né? Sindicalistas que faziam muito mais o jogo desse governo ditatorial do que a classe que representavam. São chamados sindicalistas pelegos. E é aí que você vai ter que entender, eu acho que isso aí vai cair na prova. Agamenon Magalhães. No final da ditadura de Getúlio Vargas, aqui em Pernambuco, certo? Vai ter um episódio interessante. Você tinha aqui em Pernambuco, em 1945, a chamada Geração 45. E você vai perguntar, que geração 45 era essa? Eram estudantes que combatiam a ditadura justamente de Getúlio Vargas, aqui na figura do interventor Agamenon Magalhães. Certo? Os estudantes de Direito, tá certo? Em março, 3 de março de 45, eles saem da Faculdade de Direito, vêm pela Rua do Hospício e tal, para a Rua da Imperatriz, Rua Nova. Quando chegam ali na Praça do Dinheiro, fechou o tempo. Era bala, bala. Por quê? Porque os capangas do governo ditatorial vai começar a acabar com o movimento estudantil na bala. O jornalista Aníbal Fernandes estava na sacada, na janela do Diário de Pernambuco, fazendo um discurso. O jornalista. Ao lado, numa outra janela, estava o estudante, o acadêmico de Direito, Demócrito de Souza Filho. Demócrito de Souza Filho é baleado. Pá! Leva um tiro na testa, termina morrendo. Veja bem, ó. Essa era a geração 45 que lutou contra a ditadura, tá certo? Do interventor Agamenon Magalhães. Hoje, tá certo? A sala do diretório acadêmico na Faculdade de Direito do Recife, a sala do diretório acadêmico é chamada Sala Demócrito de Souza Filho, que é justamente esse jovem estudante que foi baleado nessa chamada geração 45. Então, por favor, vejam, essas são as dicas. E afora isso, você tem que estudar Miguel Arraes, desde o momento em que ele é prefeito do Recife, governador do estado, ditadura militar, ele foi exilado, tá certo? Na Argélia, depois de 14 anos, volta, tá certo? Reassume o governo, foi eleito mais 2 vezes, e aí tem o governo de Eduardo Campos, que você tem que dar uma olhadinha com bastante carinho. Mas fica aí um abraço do professor Novaes, e eu estou torcendo por você, meu amigo. Pelo amor de Deus, eu quero ver você fardado um dia. A gente não está se conhecendo aí, pessoalmente, mas um dia você vai me encontrar por aí e vai dizer, professor, eu estou aqui, eu vou bater minha continência para você, tá certo? Um abraço, felicidade, sucesso para vocês. Tudo de bom aí, fica aí o abraço e o recado do professor Ailton Novaes. Até a próxima.